Alguma vez você já viu um adulto se transformar num pirralho birrento em um segundo? Ou talvez você tenha notado aquela fúria fria nos olhos do seu parceiro ou chefe quando as coisas não saem como eles planejaram. Existe uma palavra, apenas 3 letras. Mas para alguém com transtorno de personalidade narcisista, essa palavra soa como uma sentença de morte. Essa única palavra é capaz de destruir a ilusão de onipotência deles e provocar uma reação que você jamais esquecerá. Hoje vamos falar sobre o que um narcisista jamais perdoará. Vamos analisar a arma que todos vocês têm, mas que muitos temem usar. Está pronto para descobrir a verdade que pode mudar a sua vida? Então vamos lá. Antes de revelarmos essa palavra e aprendermos a usá-la, vamos entender rapidamente com quem estamos lidando. Um narcisista não é apenas alguém que gosta de se olhar no espelho. É uma personalidade cujo eu interior é tão frágil que precisa de constante validação externa. Imagine um balão que está sempre esvaziando. Para permanecer cheio e parecer grande, o narcisista precisa de um fluxo ininterrupto de confirmação de sua importância, poder e controle. Isso é chamado de suprimento narcisista. Enquanto você concorda, acena com a cabeça e os admira. Você é a fonte de energia perfeita. Você é a bomba que mantém o ego deles inflado. Mas o que acontece quando a bomba para de funcionar? Toda a estrutura deles é ameaçada. E é exatamente aqui que a nossa arma secreta entra em cena. Então, vamos direto ao ponto e revelar o segredo. A palavra que um narcisista mais odeia, a que ele detesta com todas as suas forças, é o simples não. Parece uma coisa tão banal, não é? Dizemos não aos vendedores, recusamos não quando nos servem uma refeição que não gostamos. Mas, para o narcisista, o não é uma simples recusa. Não é apenas dizer que você não quer ir ao cinema ou fazer um relatório em nome dele. Para eles, o não é a negação absoluta de quem eles são. Quando você diz não, você está comunicando ao narcisista algo aterrorizante. Você não manda aqui. Você não me controla. E os seus desejos não são a lei universal. Isto é um golpe direto no falso eu dele. Aquela fachada que ele construiu meticulosamente por anos. Imagine que você está montando um castelo de cartas e, de repente, alguém simplesmente sopra. O seu não é exatamente esse vento. Vamos aprofundar um pouco mais a psicologia desse momento. Por que isso lhes causa tanta dor? Esse fenômeno é conhecido como ferida narcísica. Uma pessoa comum, ao ouvir um não, pode ficar chateada. E isso é natural, mas ela entende que o outro tem seus próprios desejos e limites. O narcisista, por outro lado, não o enxerga como um indivíduo separado, mas sim como uma extensão dele próprio, como se você fosse o braço ou a perna dele. Imagine só se o seu braço direito, de repente, se recusasse a pegar uma xícara de café que você ordenou. Você ficaria assustado? Ficaria furioso? Você pensaria que está enlouquecendo? É exatamente essa sensação que o narcisista experimenta quando você estabelece um limite. Para eles, isso é uma falha na Matrix. Você, que era o instrumento deles, de repente ganhou vontade própria. Isso desperta neles uma vergonha profunda, um sentimento primordial, que eles transformam imediatamente em fúria. Agora, vamos abordar a primeira reação. Assim que você pronuncia essa palavra proibida, prepare-se para o choque. Muitas vezes, os narcisistas parecem nem sequer ouvir o não à primeira. Eles podem simplesmente ignorar o que foi dito, seguindo a conversa como se o seu consentimento já estivesse garantido. Isto não se trata de problemas auditivos. É um mecanismo de defesa baseado na negação. O cérebro deles bloqueia, literalmente, qualquer informação que não se enquadre na sua visão de mundo. Por exemplo, você diz, não, lamento, mas não vou conseguir emprestar-te esse dinheiro. E o narcisista responde calmamente, perfeito. Então faz-me a transferência amanhã de manhã. Isto pode ser extremamente confuso. Você começa a questionar se foi suficientemente claro na sua recusa. Mas não se iluda. Eles ouviram perfeitamente. Eles estão apenas a dar-lhe uma segunda oportunidade para se corrigir e desempenhar o seu papel da forma que lhes é conveniente. Neste momento, é crucial não ceder e repetir a sua recusa de forma ainda mais firme. Assim que a fase de negação acaba e o narcisista percebe que você está falando sério, o modo fúria é ativado.
Isso nem sempre significa gritos e pratos a voar, embora isso também possa acontecer. A fúria narcisista pode ser fria e calculista. O objetivo deles agora é punir você pela sua desobediência. Eles precisam retomar o controle, custe o que custar. Imagine uma criança numa loja de brinquedos cuja mãe se recusa a comprar algo. Ela cai no chão e esperneia. O narcisista faz exatamente o mesmo, mas usando ferramentas adultas. Você pode ser acusado de egoísmo, ingratidão, de estar destruindo a família ou prejudicando a equipe. A missão deles é instigar em você um sentimento de culpa tão avassalador que você acabe por rastejar de volta, pedindo desculpas e fazendo o que eles exigiram, apenas para que esse pesadelo finalmente chegue ao fim. Vamos analisar uma das manipulações mais comuns usadas como resposta a um não. Esta técnica é chamada de salada de palavras. O narcisista começa a falar muito, muito rápido e de forma tão confusa que você perde completamente o fio da meada. Eles vão desenterrar erros que você cometeu há 10 anos. Eles desviam o assunto do seu pedido para algo irrelevante, tipo aquela vez que você esqueceu de comprar o pão. Vão usar palavras complexas, conceitos filosóficos e uma lógica completamente falaciosa. O objetivo desse fluxo de consciência é te exaurir. Eles querem que o seu cérebro simplesmente entre em colapso devido à sobrecarga, fazendo com que você diga: "Tá bom, ok, só para de falar." Isso é uma verdadeira batalha de resistência. Se você notar que a conversa está entrando numa confusão total e você já não entende mais o que está sendo dito, saiba, isso é proposital. Seu não está sendo afogado em um mar de bobagens. Outra tática favorita, a que eles adoram usar, é assumir o papel de vítima. E, meu Deus, narcisistas são os melhores atores nesse gênero. Basta você estabelecer um limite para que eles se transformem instantaneamente na criatura mais miserável do planeta. Eles soltam frases como: "Eu faço tudo por você. Eu passo noites sem dormir. E você não consegue fazer nem essa pequena coisa por mim?" De repente, eles podem sentir o coração doer, a pressão disparar, ou serem tomados por uma crise de depressão. Eles são mestres em despertar pena e culpa. Se você é uma pessoa empática, e as vítimas de narcisistas costumam ser extremamente empáticas, você cai direto na armadilha. Você se sente envergonhado por ter levado a pessoa a esse estado. Mas lembre-se, tudo isso é um show. Nos bastidores desse teatro não existe dor de verdade. Existe apenas o cálculo frio para recuperar o controle total sobre o seu comportamento. Não compre um ingresso para esse espetáculo. Quando a pena e a raiva falham, o narcisista saca o coringa da manga, o famoso gaslighting. Ele vai tentar te convencer de que você não disse não, ou que na verdade queria dizer uma coisa completamente diferente. Ou pior ainda, ele pode alegar que você não tem o direito de dizer não, porque você é inadequado ou desequilibrado. Eles usam frases como: "Você está muito sensível hoje. Devem ser seus hormônios." Ou "Você só está cansado e nem sabe o que está dizendo." A intenção aqui é pôr em xeque a sua capacidade de pensar com clareza. Esta é uma tática terrível, porque ela mina a sua confiança na sua própria realidade. Você começa a se questionar: será que estou exagerando? Será que estou sendo muito duro? Pare. Isso é uma armadilha. O seu direito de recusar algo não depende do seu humor, do seu cansaço ou do seu estado emocional. É um direito fundamental. Mas o que acontece quando você diz não na esfera da intimidade ou da proximidade? Este é um território particularmente sensível para o narcisista. Para ele, ser rejeitado sexualmente ou na proximidade física não é apenas uma falta de desejo do parceiro. É visto como um insulto direto à sua atratividade e à sua masculinidade ou feminilidade. Nesta situação, a reação pode ser brutal. Eles podem começar a flertar com outras pessoas na sua frente para provocar ciúmes e provar que são altamente desejáveis. Podem começar a compará-lo com os ex-parceiros, de forma sempre desfavorável a você. Ou então podem usar a tática do boicote, privando-o de qualquer contato físico, até mesmo de um simples abraço, como forma de punição. Esta é uma forma clara de condicionamento.
Se você não me dá o que eu quero, você não receberá de mim uma migalha sequer de afeto ou de calor humano. Vamos falar sobre o não financeiro. Para o narcisista, o dinheiro é, muitas vezes, uma ferramenta de poder. Se você se recusa a financiar as ideias deles, dar um empréstimo ou gastar do jeito que eles querem, você está, literalmente, fechando a torneira do descontrole. Narcisistas frequentemente acreditam que os seus recursos são os recursos deles. A filosofia é: o nosso dinheiro é o meu dinheiro e o seu dinheiro. Ah, o seu dinheiro também é o meu dinheiro. Quando você diz, não, eu não vou comprar esse presente caro para você, ou não, não vou investir nesse negócio duvidoso, eles encaram isso como um roubo. Na cabeça deles, você roubou algo que lhes pertence por direito. Prepare-se para ser acusado de ganância, de ser interesseiro e de falta de amor. Afinal, no mundo deles, o amor é medido pela quantia que você está disposto a gastar com eles. Um ponto crucial é a triangulação. Quando o seu não é forte o suficiente para resistir à pressão deles, o narcisista chama reforços. Eles envolvem terceiros. Pode ser a sua mãe, amigos em comum ou até mesmo os filhos. Eles usam frases como: consegue imaginar? Eu pedi ajuda e ele recusou. Quem faz uma coisa dessas? Eles criam uma opinião pública contra você. Querem que você se sinta um excluído. A pressão de grupo é uma força tremenda. Quando um amigo em comum te liga e diz: qual é? Para de complicar, ajude-o. Fica muito mais difícil resistir. O narcisista sabe disso. Ele usa as mãos de outras pessoas para sufocar a sua resistência. É uma tática traiçoeira, mas extremamente eficaz. O principal é lembrar: essas pessoas só conhecem uma versão da história, a versão distorcida pelo narcisista. Por vezes, a reação a um não firme da sua parte é a ignorância total. Isto é o que chamamos de tratamento de silêncio, ou withholding. O narcisista simplesmente para de falar. Ele olha através de si, como se você fosse invisível, apenas um espaço vazio ou o ar. Ele pode dar respostas monossilábicas, ou simplesmente não responder nada. Este silêncio pode estender-se por dias ou até semanas. O objetivo dessa tortura emocional é claro: fazer com que se sinta insignificante, uma completa nulidade. Eles querem que você se humilhe, que rasteje de joelhos e implore por perdão, apenas para que a comunicação seja restabelecida. Muitas pessoas cedem nesta fase, porque o isolamento social, especialmente quando ocorre dentro da sua própria casa, é algo insuportável. Mas se você conseguir entender que isto não passa de pura manipulação, a birra infantil de um adulto, será muito mais fácil suportar essa muralha de silêncio. Mas por que é tão difícil dizer essa palavra? Porque a língua parece grudar no céu da boca. Isso acontece porque os narcisistas treinaram você por muito tempo e de forma persistente. É como o reflexo condicionado do cão de Pavlov. Você foi condicionado a acreditar que a aceitação traz uma recompensa, ou pelo menos a ausência de castigo, mas a recusa resulta em dor. Você não tem medo da palavra não em si. Você tem medo das consequências. Você teme um escândalo, teme a frieza emocional, teme ser visto como a pessoa má. O narcisista implantou um programa na sua mente. As suas necessidades não são importantes, só o que eu quero importa. Para começar a dizer não, é necessário primeiro quebrar esse programa. É preciso internalizar que você não é responsável pelas emoções de outro adulto. A raiva dele é problema dele, não culpa sua. Fato interessante: os narcisistas, às vezes, tentam transformar o seu não em sim, usando a tática conhecida como pé na porta. Eles começam com um pedido pequeno, difícil de recusar. E quando você cede ao mínimo, eles vão aumentando a dose, pedindo cada vez mais. Ou então usam a tática inversa, a porta na cara. Eles pedem algo completamente absurdo, recebem um não, e logo em seguida pedem o que realmente queriam. Comparado ao primeiro pedido, parece uma pichincha. Por exemplo, me compra um carro, não? Ah, então pelo menos um celular novo. Você acaba aceitando o celular, sentindo aquele alívio por ter escapado da compra do carro. Só que na realidade, o celular era o alvo desde o início. Fique atento. Se você sentir que há uma cilada, seu não precisa ser inegociável.
Como dizer não a um narcisista da forma certa? Regra número 1. Não se justifique. Nunca. Assim que você começa a explicar a razão da recusa, eu não posso porque estou sem dinheiro, ou eu não tenho tempo, você está dando ao narcisista um gancho. Eles imediatamente encontram a solução para o seu problema. Sem dinheiro, faça um empréstimo. Sem tempo, cancele o seu compromisso. Para eles, seus argumentos são apenas obstáculos que precisam ser contornados. O não mais poderoso é simplesmente não. Ou, não, isso não funciona para mim. Sem explicações, sem desculpas. Isso os deixa em um beco sem saída, porque eles não têm absolutamente nada para usar como base para começar uma discussão. É uma parede cega, e é exatamente essa parede que você precisa erguer. Prepare-se, porque quando você começar a dizer não de forma consistente, o relacionamento vai piorar. Isso é chamado de explosão de extinção. Imagine uma máquina de refrigerantes que engoliu sua moeda, mas não entregou a lata. O que você faz? Primeiro você aperta o botão de novo, depois mais forte. Em seguida você começa a sacudir e chutar a máquina. O narcisista é essa mesma máquina. Quando os velhos botões param de funcionar, ele começa a te sacudir com uma força assustadora. Ele usará todos os métodos ao mesmo tempo, alternando lisonja e ameaças, amor e ódio. Este é o momento mais perigoso, mas também é o sinal de que sua tática está funcionando. Ele está em pânico, ele está perdendo o controle. Se você resistir a esta tempestade, você vencerá. A técnica do Pedra Cinzenta, ou Grey Rock, é muito útil nesta fase. Quando diz não e o narcisista começa a sua tempestade emocional, deve tornar-se aborrecido, como uma pedra cinzenta no chão. Não reaja emocionalmente, não se defenda, responda de forma monótona, curta e sem demonstrar qualquer interesse. Por exemplo, eu percebo que está chateado. Lamento que pense assim. A minha resposta continua a ser não. Não lhes dê alimento emocional. O narcisista precisa do seu medo ou da sua raiva. Se lhes der apenas tédio e firmeza, eles acabam por perder o interesse. Para que é que vão chutar uma máquina que nem sequer estremece? Vão procurar uma vítima mais fácil, outra fonte de recursos que lhes dê a reação que procuram. A palavra não é, na verdade, o melhor teste para detectar narcisismo logo no início de qualquer relação. Se você está começando a sair com alguém e quer testar o nível de toxicidade, tente dizer não para algo bem pequeno. Diga que você não pode sair hoje à noite, ou que o restaurante que a pessoa escolheu não te agrada. E observe atentamente a reação. Uma pessoa saudável dirá: tudo bem, sem estresse, a gente combina outro dia. Já o narcisista, mesmo que ainda esteja na fase de lua de mel, vai ter uma micro-reação, uma sombra de frustração no rosto, um comentário sarcástico ou uma insistência irritante para tentar te convencer. Isso é um red flag colossal. Se essa pessoa não respeita o seu não pequeno hoje, ela jamais vai respeitar o seu não grande amanhã. É crucial entender, quando você diz não a um narcisista, na verdade, está dizendo sim a si mesmo. Cada vez que você impõe um limite, você resgata um pedacinho do seu território, da sua própria alma. Você se lembra de quem você é. Você começa a se auto-respeitar. E por incrível que pareça, essa é a única maneira de fazer o narcisista levar você em consideração. Eles desprezam quem conseguem controlar e secretamente temem aqueles que não conseguem quebrar. O seu não firme não tornará seu relacionamento com o narcisista caloroso e amoroso. Isso é impossível, mas isso o tornará seguro para você. Isso transformará você de vítima em uma fortaleza inexpugnável. Mas atenção, existem tipos de narcisistas de quem você tem que fugir correndo. Se o seu não provoca ameaças de violência física, perseguição ou coloca sua vida em risco, nenhuma técnica de negociação vai funcionar. Neste ponto, o seu não tem que ser um adeus definitivo. Isso significa contato zero. Bloqueie em tudo. Desapareça do mapa. Às vezes, o único não que essa pessoa entende é a sua ausência completa na vida dela. Não tente reeducá-los com as suas recusas. Sua missão é salvar você e não curar o distúrbio deles. Lembre-se, limites não servem para mudar o outro, mas sim para proteger você. E o mais importante de tudo, o narcisista jamais perdoará a sua independência.
Ele lembrará da sua recusa para sempre, e a qualquer oportunidade tentará se vingar. Mas isso não deve intimidar você. O não perdão deles é o selo de qualidade da sua liberdade. Se um narcisista está com raiva de você, é sinal de que você está fazendo tudo certo. Significa que você escapou do controle deles. Deixe que fiquem com raiva. Deixe que tramem o que quiserem. A sua força reside no fato de que você não precisa mais da aprovação deles. A palavra não rompe o cordão umbilical por onde eles sugavam a sua vida. Apegue-se a essa palavra. Pratique-a na frente do espelho. Diga-a em voz alta. Ela é a sua espada e o seu escudo. Percorremos um longo caminho, dissecando a anatomia da recusa. Agora você sabe que a palavra não para um narcisista não é apenas um som. É um golpe certeiro no ponto mais vulnerável. O ego inflado, mas fundamentalmente vazio. Você aprendeu por que eles reagem com fúria, manipulação e silêncio. Mas o mais importante é que você entende agora. A reação deles não é culpa sua. É um sintoma da patologia deles. Ao usar o não como ferramenta, você deixa de ser um recurso fácil e se torna uma pessoa que precisa ser respeitada. Sim, não será fácil. Haverá turbulência. Mas a paz e o autorrespeito que você encontrará na outra margem valem o preço. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Espero que ele te dê forças para estabelecer aquele limite que você tanto queria marcar. Se este vídeo foi útil, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe o seu like. Isso ajuda outras pessoas a encontrar esta informação tão importante. E agora, uma pergunta para você. Qual foi a reação mais absurda ao seu não que você já teve que enfrentar? Escreva a sua história nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Até os próximos vídeos.